Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 121, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. As consequências da obsessão é o tema que nós estamos analisando aqui no livro de Sueli. Então, na sequência, Sueli ela diz assim: encontramos no caso Esther, narrado por Manuel Filomeno de Miranda em sua obra Grilhões Partido. Inclusive, são obras que nós recomendamos a ver se as pessoas estudassem estas obras todas que nós temos narrado aqui. Então, ela continua assim: o exemplo de obsessão em grau muito avançado, com características de possessão. Então veja bem, com características de possessão. Nós já explicamos a respeito do termo possessão, que Kardec ele eliminou esse termo, né? Nós já explicamos isso. Mas tem um porquê que Sueli adota esse nome, esse termo. Tem um porquê. Vejamos só. O autor narra com detalhes os tormentos que a obsidiada enfrenta. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele no livro Grilhões Partidos, ele narra o caso de Esther, com detalhes os tormentos que a obsidiada enfrenta. Continua Sueli. Evidentemente são sofrimentos acerbos. Tolhida em seu pensamento, incapaz de se exteriorizar. A doente padece a aflição de sentir que uma figura apavorante se intromete em sua casa mental. Sabe aquele momento que você não consegue ter domínio sobre os teus pensamentos? É nesse momento aqui que Esther se via. Olha só para você ver. Então, roubando-lhe a paz, quebrando-lhe a resistência e ocasionando com o seu pensamento desequilibrado alucinações, visões terríveis que a enchem de terror. Então Esther se via em meio a todo esse processo que Sueli aqui ela classifica como possessão. Quer dizer, o espírito ali a possuía de uma tal forma que ela, por mais que ela lutava e relutava, ela não conseguia se ver livre daquelas imagens, né? Daquelas alucinações. E aquilo tudo a enchia de terror. O medo que então experimenta desestrutura-a psiquicamente, fazendo-a viver em clima de constante pesadelo, do qual não consegue despertar.
Então pense naquelas pessoas que à noite, durante o sono, se vê em meio a um pesadelo e que a pessoa luta e reluta para acordar e ela não consegue. Ela grita, só que a voz dela não sai, ninguém a ouve. E ela ali luta, reluta, ela grita e ela não consegue se desprender daquele obsessor, daquele processo que Sueli aqui classifica como possessão, mas é uma classificação de Sueli, é uma classificação de Manuel Filomeno de Miranda, que a gente respeita, mas, como já esclarecemos em outros vídeos, termo esse que Kardec ele retirou da literatura espírita, principalmente das 5 obras da codificação, porque ele viu que esse termo ele não condizia, né, com os fatos reais, né, com os acontecimentos reais. Então, ele continua que Esther, né, se tenta agir, gritar, reagir, não tem forças. Mas isso, Esther, é uma personagem real, mas ao mesmo tempo fictícia. Porque essa Esther somos todos nós. Porque nós temos que nos colocar no lugar dessa Esther. Porque isso acontece com todos nós. Em graus simples, fascinação, subjugação. São as 3 fases da obsessão. Uns mais, outros menos. Continua Sueli. Não comanda mais o seu próprio comportamento. Então, quantas pessoas que se vendo nestas condições que não consegue mais controlar, né, o seu próprio comportamento, as suas atitudes, os seus atos. Ela é conduzida por aqueles obsessores, por aqueles obsessores. Por que no plural? Porque vejamos, pensemos da seguinte forma. Parece que nós estamos fugindo do assunto, mas não, nós estamos incrementando para que as pessoas raciocinem. Por que no plural? Obsessores e não obsessor. O seu obsessor, o meu obsessor, os meus obsessores, os seus obsessores, os obsessores. Vejamos. Por exemplo, um exemplo aprenda, tá? Isso não é julgando, não. Isso é um estudo. Um político que desvia verba dos cofres públicos. Verba essa que sustentaria o progresso da humanidade durante uns 20, 30 anos aqui na Terra. Verba que sustentaria a educação, né? A cultura, o intelecto,
a moral, enfim, o psíquico, o sócio e o econômico da humanidade. Então pensemos da seguinte forma: 200 milhões de brasileiros. Um político lá um dia lesa os cofres, né, público, e por lesar, por roubar aquela verba, atrasou o progresso daqueles 200 milhões de brasileiros. Isso é um estudo, tá, gente? Pois bem, pensemos da seguinte forma: imagine só, ao retornar à pátria espiritual, esse político e esses 200 milhões de brasileiros. Pensemos da seguinte forma: ao retornar à pátria espiritual esses 200 milhões, pelo menos ali, uns 10 milhões de brasileiros que não, ou melhor, que se conscientizando, tomando-se consciência dos fatos, parte para cima desse político, se transformando, se tornando obsessores desse político. Agora você imagina 10 milhões de obsessor? Porque todos esses que lesam a humanidade na condição de político, na condição de advogado, na condição aqui na Terra, na justiça, enfim, todo mundo, todos esses que lesam uns aos outros, mais ou menos, estão sujeitos a passar por essa situação de contrair mais que um obsessor que vem lhe cobrar. Se eu me atrasei, porque você roubou quando teve oportunidade na política. Eu me atrasei. Porque entra aquele desculpismo e geralmente nós temos que entender uma coisa: por mais inteligentes que sejam lá os obsessores, ao mesmo tempo eles são cegos, cegos de ódio, de raiva. Então eles partem para a vingança, não raciocinando, até porque se parassem para raciocinar, veriam eles que aquela vingança não se fundamenta em nada. Porque ali eles estão agindo de acordo com as leis de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, ignorando os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. A lei do amor, a lei do perdão. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Cada. Agora, quantos erros cometemos em um dia? De forma que o obsessor, ele se sente no direito de julgar. Por isso que ele parte para cima do outro. Mas, no fundo, ninguém tem o direito de julgar uns aos outros, a não ser Deus. Agora vejamos, Deus que é Deus não julga ninguém. Porque Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Deus que é Deus não julga ninguém.
Por que que ele não julga? Porque Deus sabe que todos nós trazemos em nós um atributo que se chama consciência. E que justamente neste atributo fica registrado todos os nossos atos, bons e ruins. Nós mesmos somos os nossos juízes. Nós mesmos somos os nossos advogados. Nós mesmos somos os nossos promotores de defesa e de acusação. Então, se nós pararmos para analisar, os obsessores, eles não raciocinam, como todos nós, no momento que estamos cometendo os deslizes, também não raciocinamos. Porque se nós raciocinássemos, obviamente, não existiria obsessores e por aí em diante. Então, olha só para você ver. Então, vê-se perdida no cipoal de ideias enlouquecedoras, que sabe não serem as suas, mas as quais tem que obedecer, porque se sente dominada em todos os centros de registro. É o caso de Esther, que nós podemos também nos colocar no lugar de Esther. Porque existem momentos na nossa evolução que a subjugação é tão grande que às vezes nós não conseguimos tomar certas decisões. Agora veja bem, existe a subjugação negativa, mas existe também a subjugação positiva. A subjugação positiva é aquela subjugação quando nós não tomamos decisões. A subjugação positiva, que no final acaba sendo negativa, é quando, em meio a determinados conflitos, nós achamos melhor não tomar partido nenhum. Achando todos nós que, com aquela nossa atitude, agimos corretamente. E pode ser que não. Pode ser que não. Porque se nos foi dado aquela oportunidade, é óbvio que nós temos que tomar uma decisão. Então, em muitos casos, nós nos tornamos submissos uns aos outros, ventrílogos uns dos outros. E às vezes, por medo de dizer a verdade, não é magoar, dizer a verdade. Porque quem diz a verdade não magoa. Porque nós temos que ser enérgico com amor. Não é usando aquele termo, doe a quem doer. Mas eu vou falar o que tem que ser falado. Não é assim. É dizer as coisas no momento certo. Por exemplo, um dia, uma pessoa, eu acho que eu já narrei isso aqui, uma pessoa chegou, mas essa é um amigo meu, eu amo demais essa pessoa, já desencarnou, está na parte espiritual hoje. Essa pessoa chegou e falou que ele, naquele momento, sentia vontade, na minha cara, porque isso aqui é cara, não é rosto não. Mas ele jogou tanto lixo na minha cara,
mas me humilhou, me jogou embaixo do tapete. Falou o que quis. O que precisava e o que não precisava. Ele englobou tudo e jogou na minha cara. E no final, eu calado olhando nele. Não há nada mais mortífero que quando a pessoa falando com você, te humilhando, te xingando, desfazendo de você, não há nada mais mortífero do que você penetrar os olhos nos olhos dela. Meta os teus olhos nos olhos da pessoa. E fique a observar. Não desvie os olhos teus dos olhos da pessoa. Isso é uma técnica que um dia eu posso ensinar como que funciona. Mas não desvie os olhos teus dos olhos da pessoa. Quando a pessoa está desfazendo de você, que você baixa a cabeça, significa que você está consentindo. E você não pode consentir com o que a pessoa está dizendo, mas também no momento você não pode reprimi-la. Olha a técnica. Então esse amigo meu falou, mas falou na minha cabeça durante uns 10 minutos. Mas durante 10 minutos ele jogou 50 anos na minha cara. De coisas podres. E no final ele me disse assim: você não vai falar nada, seu covarde. Eu falei assim, mas eu vou dizer o quê? Você já disse tudo que sentia vontade. Pois me dá licença. Me levantei e fui embora. Olha, mas você se acovardou. Pera lá. Dei a ele mais ou menos uns 2, 3 dias de tempo, né? Para poder ele esfriar a cabeça. E depois eu o procurei. Ô, e aí, tudo bem? Tô bem, e você? Falei, senta aqui, vamos conversar. Você tá lembrado 3 dias atrás? Sim. Você se lembra que eu dei a você o direito de falar tudo o que você achava? Sim. Agora você me dá o direito de uma réplica? Sim. Mas o negócio é o seguinte, durante o tempo que eu estiver falando, não interfira, porque se você interferir, eu paro e vou embora. Você vai me dar o direito da mesma forma como eu te dei o direito. E sei que eu não quis mostrar para ele que eu estava com a verdade. Não, porque ninguém está com a verdade. Quem está com a verdade é Deus, é Jesus. Mas ser humilde não é você dar a tua cara para a pessoa quebrar ela e quebrar todos os teus dentes da boca, não. É na hora certa saber agir. E sei que depois que eu terminei, ele pegou e falou para mim assim, você me desculpa? Eu falei, mas te desculpar do quê? De tudo que eu te disse? Eu falei, não te desculpo. Mas por que você não me desculpa? Porque você não me ofendeu. Você se sentiu no direito de dizer o que você me disse. Como eu também tenho o direito de te mostrar o outro lado. Agora, não significa que eu estou certo, que você está errado, que você está certo, que eu estou... Não. Ficou certo até aqui? Ficou. É assim que a gente resolve as coisas. Porque se você fala uma, eu duas, 4, 6, 8, 10. Olha, é briga verbal. Do verbal vai para a briga de pancada, né? De pancada, das agressões físicas,
vai para a briga de facada vai para tiro, de tiro vai para o cemitério. Aí eu te faço a seguinte pergunta: nessas condições, quem está com a verdade? Ninguém. Quem está certo nesse momento? Ninguém. Porque não souberam raciocinar. Então, nós vamos para o próximo vídeo. Hoje nós estamos inspirados a falar. O cronômetro, ele está inspirado a não deixar com que falemos. Mas vamos para o próximo vídeo para continuar o caso aqui de Esther.